A sua vida não está cheia apenas de barulho externo. O maior ruído vem de dentro. Pensamentos que nunca se calam, culpas antigas, expectativas que você carrega como se fossem uma sentença. Há coisas que já morreram dentro de você, mas que você insiste em manter vivas na memória, nos hábitos, nas relações. A pergunta é simples, mas profunda. Por que você continua arrastando pesos que a sua alma já tentou abandonar há muito tempo? Na visão de Carl Jung, nada do que carregamos é neutro. Cada objeto, cada relação, cada hábito e cada pensamento são símbolos, ou alimentam o seu processo de individuação, esse caminho de se tornar quem você realmente é, ou te afastam de si mesmo, te prendendo numa vida que não tem nada a ver com a sua essência. Às vezes, o ato mais profundo de coragem não é enfrentar o mundo, mas encarar o próprio inconsciente. Não é gritar "chega" para todo lado, mas eliminar em silêncio tudo aquilo que serve apenas à sua persona, à máscara social, e não ao seu self, o centro mais verdadeiro da sua alma. Estamos falando de relações que alimentam a sua ferida, mas não o seu crescimento. Hábitos que anestesiam a dor, mas nunca a curam. Pensamentos que repetem narrativas antigas, como se o passado tivesse o direito de escrever o seu futuro. E não, você não precisa fazer um espetáculo disso. O inconsciente não precisa de anúncios. Ele responde a decisões silenciosas, consistentes, quase invisíveis aos olhos dos outros, mas absolutamente claras diante de sua própria consciência. No vídeo de hoje, vamos olhar para 10 coisas que você precisa eliminar em silêncio da sua vida, não apenas para ser mais produtivo ou mais forte, mas para se aproximar daquilo que Jung chamava de inteireza. Se você não fizer isso, corre o risco de perder algo que nenhum sucesso externo compensa, a paz de ser quem você realmente é. Antes de entrarmos nas lições, quero que você guarde uma imagem. Ela vai acompanhar você até o final deste vídeo. Imagine um pequeno vilarejo à beira do mar. Ali vivia uma pescadora chamada Helena. Para os outros, ela era apenas habilidosa no mar. Para ela mesma, o barco era mais que uma ferramenta de trabalho. Era um espelho da sua alma. Com o passar dos anos, Helena começou a acumular coisas em seu barco. Redes rasgadas que um dia foram úteis, ferramentas quebradas, objetos sem função, mas cheios de lembranças. Ela sabia que muito daquilo já não servia, mas dizia para si mesma: vai que um dia eu preciso. Quantas vezes você também disse isso sobre pessoas, hábitos e histórias que já passaram do prazo de validade? Numa certa manhã, o céu fechou de repente. Uma tempestade violenta se formou e o mar se levantou como se quisesse engolir o barco. As ondas batiam com força e a cada movimento Helena percebia o óbvio. O peso que ela se recusara a soltar agora ameaçava a sua própria sobrevivência. As redes velhas enroscavam, as cordas inúteis atrapalhavam. Os objetos guardados por apego empurravam o barco para o fundo. Não era só o mar que estava contra ela. Era a sua própria incapacidade de desapegar. Num momento de lucidez dolorosa, Helena entendeu: se quisesse viver, teria que deixar morrer aquilo que insistia em carregar. Então, em silêncio, ela começou a jogar fora o que não servia. Rede por rede, objeto por objeto, memória por memória. A cada coisa que soltava, o barco se tornava mais leve. O perigo não desaparecia, mas ela ganhava algo precioso, maneira de responder ao perigo com mais liberdade. Quando a tempestade finalmente cessou, Helena voltou ao porto exausta, mas inteira. Seus colegas perguntaram como ela tinha sobrevivido à pior tempestade da temporada. Ela apenas sorriu e disse: eu só parei de proteger o que já estava morto e comecei a proteger aquilo que ainda podia viver, a minha própria vida. A história de Helena é a história da sua psique. O seu barco é a sua vida. O peso são os conteúdos que você se recusa a soltar. Pensamentos, relações,
medos, personas. Antes de irmos para a primeira coisa que você precisa eliminar em silêncio, eu te faço um convite. Se esse tipo de reflexão ressoa com você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Aqui, nós mergulhamos fundo na psicologia de Carl Jung, na espiritualidade e na mentalidade de sucesso com alma. Se fizer sentido, caminhe com a gente. Agora sim, vamos começar a esvaziar esse barco. Quantas decisões da sua vida foram tomadas, não pela sua vontade profunda, mas pela expectativa dos outros? Profissão, relacionamentos, seu jeito de falar, se vestir, se comportar. Para Jung, esse comportamento tem um nome: persona, a máscara que usamos para sermos aceitos socialmente. Ela não é um problema em si. Todos precisamos de uma máscara mínima para viver em sociedade. O problema nasce quando você passa a confundir a máscara com quem você é. O medo da opinião dos outros surge quando você acredita que, sem aprovação externa, você deixa de ter valor. É como viver permanentemente num palco, encenando um personagem para uma plateia que muitas vezes nem está olhando para você. Cada sorriso forçado, cada opinião emprestada, cada escolha feita só para evitar crítica alimenta um fantasma interno. Se eu for eu mesmo, serei rejeitado. Esse medo é um complexo, um núcleo emocional inconsciente que toma o comando da sua vida quando é ativado. Você não pensa, você reage, você não escolhe, você obedece ao medo. Eliminar isso em silêncio não é se tornar indiferente a tudo e todos. É algo mais maduro, aprender a ouvir primeiro a sua própria alma e só depois o mundo. Como fazer isso na prática de forma junguiana? Observe quando você está atuando. Repare nos momentos em que a sua fala endurece, o corpo fica tenso, a voz muda. Pergunte-se: quem está falando agora, eu ou a minha persona? Aceite o desconforto de ser diferente. A individuação, o processo de se tornar quem você é, sempre causa estranheza em alguém. E está tudo bem. A alma não foi feita para caber em todas as expectativas. Traga a aprovação para dentro. Em vez de perguntar o que vão pensar, comece a perguntar: se eu me trair aqui, o que eu vou pensar de mim? Jung dizia que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de se orientar apenas pelo olhar dos outros e passa a obedecer ao seu próprio centro interior. Comece a eliminar em silêncio pequenos gestos que existem apenas para manter uma imagem. Aquele compromisso que você aceita só para não decepcionar. Aquela opinião que você repete sem acreditar. Aquela postura que você assume para parecer alguém que não é. Não precisa anunciar, não precisa explicar. Apenas comece a viver um pouco mais alinhado com aquilo que, no fundo, você sabe que é verdadeiro. Nem toda relação difícil é tóxica. Crescimento também dói. Mas há vínculos que, com o tempo, vão secando a sua energia vital. Você sai da presença daquela pessoa menor, confuso, sem chão. E ainda assim, permanece. Por quê? Porque muitas dessas relações não foram escolhidas pelo seu eu consciente, mas pela sua sombra. Tudo aquilo que você reprimiu e escondeu de si mesmo. Jung dizia que aquilo que você não reconhece em si, você procura no outro. Muitas vezes, você se prende a pessoas que espelham suas feridas mais antigas, o medo de abandono, a necessidade de ser aceito, a carência de afeto, a sensação de não ser suficiente. Você não está apenas com alguém, está tentando curar inconscientemente uma história antiga usando um rosto novo. Por isso, é tão difícil soltar. Porque não é só aquela pessoa que você teme perder, é também a fantasia de um dia essa ferida vai ser curada por alguém de fora. Eliminar relações tóxicas em silêncio não significa desprezar ninguém, nem se achar superior. Significa algo mais simples e mais honesto. Parar de entregar a chave da sua energia vital a quem não sabe o que fazer com ela. Alguns sinais junguianos de que uma relação está sendo guiada pela sombra. Você se encolhe para caber no outro. Sente culpa toda vez que pensa em se afastar.
percebe que está repetindo padrões antigos de humilhação, abandono ou desvalorização. Sente que não pode ser inteiro, precisa escolher apenas uma parte de si para ser aceito. Nesses casos, a saída é silenciosa. Não precisa de cena, nem de discurso. Basta começar a retirar lentamente a sua energia. Menos disponibilidade, menos justificativas, menos tentativas de salvar o que, na verdade, está te afundando. E aqui eu quero te fazer um convite. Escreva nos comentários. Que tipo de relação você sente que sua alma já quer soltar, mas a sua mente ainda insiste em segurar? Às vezes, colocar isso em palavras é o primeiro passo para recuperar o seu poder de escolha. Lembre-se, algumas pessoas entram na sua vida como mestres, outras como provas. Ambas têm seu valor, mas nenhuma merece o direito de apagar a sua luz. Nem todo hábito ruim é apenas falta de disciplina. Muitas vezes, por trás daquele excesso de comida, de telas, de trabalho, de distração, existe uma dor que você não está pronto para encarar. Na linguagem de Jung, é como se o inconsciente batesse a porta com conteúdos que querem ser vistos, medos, traumas, desejos, e você responde com um anestésico, mais uma rolagem de feed, mais um episódio, mais uma fuga. O hábito autodestrutivo é quase sempre um ritual inconsciente para não sentir. Eliminar isso em silêncio não começa pela força bruta, mas pela pergunta certa. O que esse comportamento está tentando evitar que eu sinta ou encare? Quando você entende a função psicológica do hábito, ele perde parte do poder que tinha. A partir daí, pequenos gestos começam a mudar o padrão. Um momento de pausa antes de pegar o celular. Um pouco de silêncio antes do impulso de comer por ansiedade. Um olhar honesto para a solidão que você mascara com excesso de interação. Assim como gotas d'água polindo uma pedra, pequenas decisões conscientes, repetidas, vão moldando uma nova forma de viver. Agora, o outro lado da moeda. A necessidade de controlar tudo. Na superfície parece força. Eu organizo tudo. Eu prevejo tudo, eu não deixo nada escapar. Mas no fundo, muitas vezes, é apenas medo de confiar. Para Jung, o self, esse centro mais profundo da personalidade, está sempre organizando a vida de formas que a consciência não controla. A vida não é um roteiro linear. Ela se manifesta também através do imprevisto, das rupturas, das chamadas coincidências significativas. Quando você tenta controlar cada detalhe, você não está só lutando contra a realidade. Você está lutando contra o próprio movimento de expansão da sua alma. Eliminar em silêncio essa obsessão pelo controle é, em essência, um exercício de confiança. Confiança na sua capacidade de responder, mesmo quando não prevê. Confiança de que nem tudo precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Confiança de que parte do caminho só aparece quando você dá o primeiro passo. Comece soltando pequenas coisas. Deixe um espaço na agenda sem planejar. Aceite não responder tudo na hora. Permita que uma conversa siga sem você tentar dirigir o desfecho. A verdadeira força não está em controlar tudo, mas em manter o eixo mesmo quando nada sai como você queria. Muita gente vive exausta tentando sustentar uma imagem. O profissional impecável, o parceiro ideal, o amigo perfeito, o filho que nunca falha. Jung diria que aqui a persona tomou o lugar do self. Você trabalha para manter uma fachada brilhante, enquanto por dentro se sente vazio, indigno, sempre aquém. Expectativas irreais são como um juiz interno que nunca está satisfeito. Mesmo quando você conquista algo, a voz diz: podia ser melhor, você ainda não é suficiente. De onde vem esse juiz? Em grande parte de introjeções, vozes de pais, professores, figuras de autoridade, cultura que você absorveu e transformou em padrão interno. Eliminar essas expectativas em silêncio é, em parte, um trabalho de diferenciação. Separar sua voz das vozes que você herdou.
Pergunte a si mesmo: isso que eu cobro de mim vem de onde? Quem eu estaria tentando agradar se atingisse esse padrão impossível? Ao invés de prometer perfeição, substitua por uma frase simples e honesta. Hoje eu escolho fazer o melhor que posso, com o que tenho, no nível de consciência em que estou. Isso não é preguiça, é maturidade psicológica. Você abre espaço para o erro, para o aprendizado, para o movimento. Agora, a irmã dessa expectativa é a necessidade de ter sempre razão. Quando o ego está inseguro, ele tenta provar o tempo todo que é superior. Corrige tudo, disputa cada detalhe, transforma conversa em batalha. No fundo, é medo. Medo de parecer ignorante, fraco, vulnerável. Jung via o ego como algo necessário, mas limitado. Quanto mais você se identifica só com ele, mais precisa defendê-lo. Quando você começa a perceber que existe algo maior em você, o self, ser contrariado deixa de ser uma ameaça à sua existência. Eliminar em silêncio a necessidade de estar sempre certo é, na prática, escolher ouvir mais do que responder. Deixar algumas discussões morrerem sem precisar de última palavra. Permitir-se dizer, não sei, sem sentir que isso diminui quem você é. Pergunte-se em cada conflito: eu quero ter razão ou quero ter paz? Muitas vezes, soltar a razão é o gesto mais inteligente que o ego pode fazer em direção à própria serenidade. Vivemos numa era em que quase ninguém suporta ficar sozinho com os próprios pensamentos. Qualquer silêncio é preenchido com uma tela. Jung trabalhou a vida inteira ouvindo sonhos, fantasias, imagens que vinham do inconsciente. Se ele estivesse aqui hoje, talvez perguntasse: como a alma vai falar com você se você nunca a deixa em silêncio? O excesso de redes sociais, notificações e informações cria um tipo de poluição simbólica. Sua mente fica lotada de imagens, ideias, desejos que não são seus, e o que é verdadeiramente seu vai sendo empurrado para o fundo. Eliminar em silêncio esse ruído digital não é virar eremita, é recuperar o direito de escolher o que entra em você. Alguns movimentos simples: faça limpezas periódicas nas contas que segue, desligue notificações não essenciais, crie pequenos rituais de jejum digital, nem que seja 15 minutos no início e no fim do dia. Nesses espaços, algo começa a acontecer. Sonhos ficam mais vívidos, intuições aparecem, pensamentos mais profundos emergem. Não é magia, é espaço psíquico. Quero te convidar a uma reflexão prática. Comenta aqui embaixo: qual é o ruído digital que mais rouba sua presença hoje? E qual pequeno limite você poderia colocar a partir de hoje? Às vezes, um simples sem celular na primeira meia hora do dia já abre uma fresta para que a sua alma volte a ser ouvida. Pensamentos negativos não são apenas pensamentos ruins. Muitas vezes são projeções. Histórias antigas, dores não resolvidas, imagens internas que você joga em cima da realidade presente. Você diz: tudo sempre dá errado para mim. Mas, na verdade, talvez haja uma parte ferida em você. Um complexo de inferioridade, rejeição, abandono, que repete essa frase como proteção. Se sempre vai dar errado, você não precisa se arriscar. Jung insistia: aquilo a que você resiste, persiste. Tentar esmagar pensamentos negativos à força, como quem briga com a própria mente, costuma produzir mais tensão. Eliminar em silêncio esses pensamentos é adotar outra postura, observar sem se identificar imediatamente, questionar: isso é fato ou é interpretação? Entender que o pensamento é um visitante, não o dono da casa. Quando você começa a ver esses pensamentos como vozes de partes suas e não como a verdade, algo se desloca. Você deixa de ser refém e passa a ser o anfitrião. Decide o que fica, o que vai, o que merece atenção. Agora olhe ao redor: seu quarto, sua mesa, sua casa.
A desordem externa, muitas vezes, é o cenário material do caos interno. Não é só estética. Cada objeto fora do lugar é um pequeno lembrete silencioso. Há algo que você ainda não decidiu. Jung via grande importância nos símbolos. Uma mesa lotada de papéis, um armário abarrotado de roupas que você não usa, uma casa cheia de coisas que não fazem mais sentido. Tudo isso também diz algo sobre processos internos. Eliminar em silêncio a desordem é um ato simbólico poderoso. Quando você doa uma roupa que não usa, reconhece que aquela versão antiga de si já foi. Quando joga fora papéis inúteis, declara ao inconsciente que não precisa mais de certos pesos. Quando organiza o espaço, prepara o terreno para que algo novo possa nascer. Não tente arrumar tudo de uma vez. Comece pequeno. Uma gaveta, uma pilha de papéis, um canto da mesa. O inconsciente entende sinais. Cada gesto de ordem externa é uma mensagem. Eu estou pronto para organizar algo dentro de mim também. Por fim, 2 sabotadores que andam de mãos dadas: procrastinação e perfeccionismo. À primeira vista, parecem opostos. A procrastinação não faz. O perfeccionismo quer tudo perfeito. Na verdade, os dois são expressões do mesmo medo. Se eu mostrar quem eu sou, talvez não seja bom o suficiente. Jung diria que aqui o ego está com pavor de se expor. Então ele inventa estratégias. Ainda não é o momento certo. Eu preciso estudar mais. Quando estiver perfeito, eu começo. O resultado você conhece. O tempo passa, a alma aperta, os projetos ficam no mundo das ideias e você vai se convencendo de que não nasceu para isso. Eliminar isso em silêncio é escolher um caminho humilde e poderoso. O caminho da ação imperfeita. Em vez de perguntar, está perfeito? Pergunte, qual é o menor passo concreto que eu posso dar hoje na direção do que a minha alma pede? Talvez seja escrever uma página, gravar um áudio, enviar uma mensagem, fazer uma pesquisa, arrumar a mesa para começar. Não importa o tamanho. O inconsciente responde ao movimento, não ao ideal. A cada pequena ação, você envia uma nova mensagem para dentro. Eu confio mais no meu processo do que no meu medo. E, pouco a pouco, o medo deixa de ser diretor do filme e vira apenas um figurante. Agora, respire fundo por um instante. Olhe de novo para a história de Helena, a pescadora. O barco é a sua vida. As coisas que ela jogou fora são medo da opinião alheia, relações tóxicas, hábitos autodestrutivos, controle obsessivo, expectativas irreais, necessidade de ter razão, ruído digital, pensamentos negativos, desordem, procrastinação e perfeccionismo. Você não precisa lançar tudo ao mar de uma vez, mas precisa começar. Em silêncio, com firmeza, sem drama, como quem respeita o próprio ritmo, mas não aceita mais viver carregando o que já está morto. No caminho junguiano, liberdade não é fazer tudo o que quiser. Liberdade é não ser mais comandado por aquilo que você não reconhece em si. Então eu te deixo com uma pergunta. Qual dessas 10 coisas a sua alma está pedindo para eliminar primeiro, em silêncio e sem desculpas? Se este vídeo tocou algo dentro de você, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que você sente que também está carregando pesos desnecessários. Aqui no Segredo Junguiano, a nossa missão é essa: te ajudar a esvaziar o barco para que você finalmente possa navegar na direção da vida que tem a ver com a sua alma, não com a sua máscara. Nos vemos no próximo vídeo.